Pessoal, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham a partir de agora. Eu sou o Paulo Henrique e vou estar com vocês agora à tarde, mediando esse nosso encontro, tratando aí da relação entre a tecnologia e o movimento, uma conversa sobre possibilidades. Destacar que esse evento, gente, é uma realização da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, por meio da sua Coordenadoria de Ensino Fundamental e sua Célula de Inovação Educacional. Deixar claro, antes da gente começar o nosso bate-papo, algumas questões. O objetivo desse diálogo aqui é tratar de questões que permeiam o nosso dia a dia na educação, buscando estabelecer alguns rumos de enfrentamento aos desafios que a gente tem no nosso cotidiano profissional. Então, façam uso do chat para perguntas, para dúvidas, para mensagens. Nossos convidados, que eu vou já apresentar, estarão aí disponíveis para responder algumas perguntas que vocês colocaram em um determinado momento, mas a gente deixa bem claro que não estaremos aqui falando de questões que envolvam retomada do processo. Nossa temática é bem restrita à tecnologia e movimento, que é o que nós iremos discutir a partir de hoje. Então, queria apresentar nossos convidados, nós temos receber dois ilustres professores de educação física que vão nos ajudar aqui nessa conversa. Começar apresentando a professora Mabel Dantas Noronha Cisne. Ela é graduada em Educação Física, especialista em Personal Trainer, mestrando em Educação na Universidade Estadual do Ceará, e é nossa professora da rede municipal, desde 2010, além de ser pesquisadora no grupo de estudos e pesquisa em Educação Física Escolar do GPF da UES. Então, boa tarde, professora Mabel, bom recebê-la aqui. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Sou professora da Escola Municipal de Tempo Integral, professora Antonieta Caos, e estou muito feliz em ter essa oportunidade de participar desse webinário, pois muitas vezes, até eu mesma já entrei, tem que trazer um profissional que está realmente caminhando dentro da escola pública, dentro da escola municipal, trazer os desafios que a gente vem enfrentando nesse dia a dia, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Então, eu estou muito feliz em poder dialogar com o professor Catunda, com você, Paulo, fazendo essa mediação, pois eu acho que ficou muito claro, que a gente realmente a gente está precisando se reinventar, Foi necessário se reinventar, assim, de uma hora para outra, mas durante todo esse processo desses 4 meses, eu vi a necessidade da gente realmente se aproximar, da gente poder compartilhar mais conhecimento com os colegas, a gente contar com a humildade, que eu acho que foi muito que eu vi durante esses 4 meses. Eu vi muita humanização, muita solidariedade, e muita cooperação, principalmente entre os colegas, professores, Eu pude sentir isso durante esses 4 meses, essa colaboração, esse compartilhamento de conhecimento vindo dos meus colegas. Eu adentrei em um aplicativo para poder dar continuidade ao processo, por meio de um colega, Um colega que sempre estava ali à disposição para me ajudar, para eu poder superar alguns obstáculos que foram aparecendo. Então, eu estou muito feliz em poder estar conversando sobre isso, conversando sobre que é possível, sim, a gente dar continuidade a esse processo, não apenas transferindo, o processo tradicional para dentro das mídias,
né? Não somente uma transferência desse processo, mas assim, uma construção realmente do que é possível, de como é possível trazer essas ferramentas digitais para auxiliar no nosso processo, né, ensino-aprendizagem, para diversificar a nossa prática. Então, eu estou também me reinventando, eu estou me reconstruindo, estou reconstruindo a minha prática, né, através disso, e eu creio que ela não tem fim, né, que a gente vai ter que estar dentro desse processo durante vários meses, e até mesmo quando tudo isso passar, eu acredito que vai ter que ter a Secretaria Municipal de Educação, ela vai ter que buscar realmente capacitar esses professores para que eles tenham propriedade, para que façam o uso ideal dessas ferramentas, né, que a gente possa realmente colher frutos, né. Então, durante esses 4 meses, eu vi realmente disponibilidade de muitos professores, eu vi muita solidariedade, eu estou muito feliz com o que a gente conseguiu alcançar dentro desses 4 meses, mesmo diante de tanta dificuldade, tantos obstáculos, né? Eu acho que nós superamos muita coisa, né? Superamos muito, realmente. Então, eu vejo que sim, é possível, tá? Eu consegui fazer uso da ferramenta e consegui, ao longo das semanas, ir construindo, manter essa interação com o meu aluno, né? Foi aos poucos, eu fui construindo, a gente foi conversando, foi compartilhando, o que está dando certo, o que não está dando certo, vamos tentar replicar, enfim, eu acho que foi um momento que a gente usou da sensibilidade, realmente. Ok, muito obrigado aí, Mabel, pelas palavras, e vamos ter, sim, uma conversa hoje. Nós temos um segundo convidado, né, que nos honra muito a sua presença, professor Antônio Ricardo Catunda de Oliveira, né, professor Ricardo Catunda, muito conhecido aí na educação física, né, dos nossos colegas todos aí, sempre tem alguma história, passou pelas suas mãos, né, o professor é graduado em educação física pela Universidade de Fortaleza, é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa, Portugal, pós-doutor em Educação para a Saúde também pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará e coordena o curso de Educação Física, né? Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo, né, ao nosso encontro. Boa tarde a todos, professores, todo o meu apreço. E a minha alegria aqui é dizer que esse currículo que foi lido aí, né, de alguém que chegou numa condição de pós-doutor, ele começou na escola. Tem 14 anos, inicialmente, numa trajetória de trabalho na educação básica. Eu tenho muito orgulho disso. Isso faz uma diferença imensa para mim. Todo o meu trabalho ele foi voltado sempre para a escola, de maneira particular, educação física escolar. Então, a secretaria ela protagoniza algo que é necessário, eu diria isso até fora do país. Eu estava conversando com os colegas, dando um exemplo de alguns colegas que eu tenho de Portugal, e no retorno, nas capacitações, não se viu falar em educação física. Eles têm uma estrutura lá, inclusive, de ser protagonistas também na condição de entregarem relatórios anuais para as políticas públicas de promoção da saúde no que diz respeito à criança ou adolescente, que não foram considerados. Então, uma luta lá para isso. E aqui nós temos essa possibilidade. Então, eu quero parabenizar a célula que tem cuidado disso, aí, o Jason, junto com o Paulo Henrique e toda a equipe. Né? Quero também dar o meu apreço à Mabel. Né? Fico feliz pela sua trajetória também, saber que estou dialogando aqui com alguém que é, sim, da escola. Então, espero que nós tenhamos uma boa jornada, né? Que possamos contemplar a expectativa da secretaria, mas ainda a dos profissionais. Tá? Fico à disposição, após as minhas falas, para os questionamentos, e após isso vocês vão ter os meus contatos, caso a gente possa, porventura, querer continuar dialogando. É isso. Obrigado, professor. Gente, então, assim, para contextualizar o nosso tema, né, a gente tem vivido aí nesses últimos meses uma situação ímpar na história, né? A gente vive uma grave crise sanitária que tem desdobramentos em diversas áreas da vida humana, né? E a educação não passa ilesa a isso,
a gente tem visto aí inúmeras tentativas, discussões envolvendo essas questões de mediação tecnológica e o processo de ensino-aprendizagem. A gente teve uma velocidade muito grande da propagação da doença e a nossa capacidade de reunir recursos nesse curto espaço de tempo para enfrentar essas dificuldades pareceu ainda muito difícil de acontecer. E isso tem um reflexo na nossa missão de reinventar a nossa prática pedagógica, né? Então, com o intuito de trazer exatamente à tona esse debate com relação à tecnologia que está sendo o carro-chefe atualmente, e a nossa área de atuação, que é a educação física, que prima pelo movimento, e mostrando as possibilidades, né, advindas dessa relação, a gente vai começar ouvindo aí o relato da professora Mabel Dantas, aí, o que é que ela tem para nos dizer sobre esse tema. Você, professora. Bem, como eu falei, né, anteriormente, houve a necessidade de se reinventar, né? E aí, dentro da instituição onde eu estou inserida, né, o Antonieta Carlos, nós tivemos a oportunidade de utilizar o aplicativo Google Sala de Aula, né? Esse aplicativo, ele já era conhecido meu, né, por conta do mestrado, mas não dentro dessa perspectiva, né? Eu utilizei em prol da pesquisa. Então, eu vi o Google Sala de Aula como uma ferramenta muito bacana de desenvolvimento da prática, né? Aos poucos, com a ajuda dos colegas, né, principalmente de alguns que já dominavam o Google Sala de Aula, a gente pôde explorar essa ferramenta, né? Então, aos poucos a gente foi utilizando, foi replicando algumas ideias, né, de alguns colegas, e a minha experiência com o Google Sala de Aula foi bem satisfatória, né? Bem satisfatória mesmo. Eu achei que era possível manter uma interação com o aluno, né? Claro que, diante do que a gente estava vivendo, como foi muito repentina essa ruptura da interação, outras mídias também foram utilizadas, né? A gente já tem uma mídia bem usual, como o WhatsApp. O WhatsApp realmente me auxiliou muito, né, no contato com esses alunos, numa contextualização de alguma atividade que eu precisava fazer com o meu aluno, que muitos deles, a gente sabe que o acesso à internet é bem restrito, né? E o WhatsApp, muitas vezes, em alguns dados móveis já é disponível, né, no celular, sem a cobrança. Então, a gente fez uso dessas duas ferramentas, né, do WhatsApp e do Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula, ele me permitiu colocar vídeos, né, publicar vídeos, publicar atividades, anexar as atividades. Eu pude contextualizar pelo WhatsApp a atividade e passar a prática pelo Google Sala de Aula. Então, eu creio que ainda há muito a se explorar do Google Sala de Aula e de outras ferramentas, né? Cada escola tem a sua realidade. A nossa conseguiu esse desdobramento muito, muito interessante com o Google Sala de Aula. Então, eu creio que seja algo que a prefeitura realmente possa explorar e capacitar os profissionais para uso dela, mesmo retomando ou não as aulas presenciais, né? Nós, do corpo lá do Antonieta Carlos, a gente já vem levantando algumas perspectivas na continuação do uso dessa ferramenta. Então, assim, o meu relato, minha experiência foi muito satisfatória, tá? Não foi fácil, obviamente, porque eu também não tinha ainda a apropriação da ferramenta. Aos poucos, durante as semanas, a gente foi explorando, explorava e repassava para o colega, levantava algo que era interessante, que podia ter uma interação melhor com o aluno. Enfim, eu acredito que a gente deve realmente se apropriar e não simplesmente transferir o trato pedagógico tradicional para dentro das mídias. A gente realmente precisa saber o certo ponto onde a gente vai chegar no ideal e o limite, né? O limite do uso daquelas ferramentas, tá? Claro que eu não acredito que as mídias
elas venham a substituir essa interação olho no olho, né? Mas que elas vêm para diversificar, né? Vêm para trazer o aluno para uma posição ativa também, né? O que eu pude observar é que alguns alunos da escola, eles tiveram realmente uma atitude mais ativa quando eles estiverem inseridos nas redes sociais. Eu acredito que, por ser muito usual por eles se sentiram muito à vontade em mandar um vídeo realizando a atividade em casa, né? Algumas propostas que eu tinha enviado, eles me mandavam um vídeo, né? E talvez em outros momentos, presencialmente, eu não tivesse a participação daquele primo dele que estava no distanciamento. Enfim, foi dessa forma que eu procurei, né, interagir com o meu aluno. Eu procurei pensar em atividades, pensar em propostas que ele pudesse desenvolver junto com aquelas pessoas que ele estava passando o distanciamento social. E eu tive alguns resultados positivos com isso, porque ele não ficava naquele momento fazendo atividade sozinho. A construção de algum brinquedo, a construção não foi solitária. Enfim, eu acredito que a gente consiga realmente deixar a nossa prática bem mais atrativa e bem mais motivadora a partir do momento que a gente começar a se apropriar mais ainda das redes sociais. Muito obrigado, professora Mabel. Interessante ver aí na sua fala essa disponibilidade em se reinventar, né, em buscar meio à dificuldade e alternativas que pudessem, né, manter aí a interação com o aluno, buscar manter a aprendizagem aí com foco nela, né. Lembrar, a professora usou aqui, né, o Google Sala de Aula, mas realmente há uma enormidade aí de plataformas e de ferramentas que podem ser utilizadas, né? Nem sempre porque na sua escola vocês conseguiram ter um melhor resultado com essa ferramenta, a realidade de um colega que está assistindo nosso encontro aqui pode permitir que outra ferramenta também seja muito viável, né? Então, é interessante mostrar esse lado aí. Muito obrigado aí pela sua participação. Professor Ricardo Catunda, eu queria começar a sua fala com uma provocação, né? A pandemia, ela parece que expôs, assim, nossas fragilidades, né? Fazendo a gente refletir sobre como é que estava sendo a nossa prática pedagógica até então. E, assim, devido a essa exposição, talvez a gente tenha que pensar um pouco mais sobre os nossos métodos, as nossas formas de atuar. Então, eu queria ouvir o senhor aí nessa linha e como é que faz essa relação com a tecnologia que a gente está tendo que usar. Boa tarde, mais uma vez a todos. Eu vou fazer aqui um preâmbulo, me permite fazer aqui um preâmbulo sobre a condição do professor. Tem questões que você coloca agora, que elas estão dentro daquela nossa conversa inicial, que eu creio que, se for já para ir direto para elas, eu também estou... Fica aí a sua disposição para isso também, você me oriente sobre essa possibilidade. Mas eu quero partir, primeiro, da condição de ser professor. É uma profissão essencial, a escola é uma agência primeira, né? Isso ficou muito claro, e privilegiada para a formação dos mais jovens, além da família. A primeira agência de educação, fora a família e a escola. Isso ficou muito claro, né, nesse momento de pandemia, isso foi chamado, né, a escola foi chamada. E acredito que nós, como seres de adaptação e de flexibilidade, né, o que nos torna ainda atual é a possibilidade de ser adaptável, nos adaptar, a adaptabilidade e a flexibilidade, mas isso não para acomodar, mas para transformar. E essa transformação, que requer uma mutabilidade desse ser professor, né? Ser de condições próprias, intelectuais, cultas, né? Para que possa agir na transformação da sociedade, traz essa palavra que é tão forte, que bom que já vinha sendo falada bem antes, né, de uma pandemia, que é a necessidade da gente, primeiramente, aceitar que precisa reinventar. Como o ensino e como a aprendizagem, ninguém muda porque alguém pediu para mudar.
é algo do indivíduo, ele precisa ser motivado, e essa motivação passa por ele próprio definir suas metas, ele próprio fazer um bom uso do seu tempo, ele próprio identificar a condição dos seus pontos fortes, tudo isso. Desculpa, está tendo aqui uma... Minha tela subiu aqui, Paulo. Pronto, a gente vai dar uma ajustada aqui. Voltou. Será que... Acho que estão me ligando, deve ser alguma coisa assim, né? Eu peço que não aconteça isso. Então, nessa condição de reinvenção, o indivíduo precisa compreender as suas estratégias, para onde ele vai, quais são os caminhos, quais são as suas trilhas. Isso ele tem que definir, né? Eu só chego a algum lugar se eu souber onde eu quero chegar. Então, preciso eu definir essas trilhas, criar um plano, né? Quais são meus planos, né? Quais são as minhas ideias, né? O que eu posso fazer, quais são as minhas competências, minhas capacidades para chegar nisso. Então, esse professor ele precisa ressignificar a sua presença. O que sou eu nessa escola? O que sou eu no ambiente de educação? Como eu faço para ressignificar essa minha condição dentro da escola? Para além de pensar nos problemas e nas dificuldades que essa escola possa apresentar. Eu não posso ser eu uma dificuldade. Se eu sou um agente dentro dessa escola de transformação, sou eu a contribuir para a resolução dos problemas. Penso eu que esse professor se coloca para muito além desses novos saberes também que foram possíveis nessa pandemia. Um deles é aprender a lidar com as dificuldades graves. Acho que não digo nem a geração, esse século não tinha lidado com dificuldade tão grave como essa que nós estamos lidando agora. A palavra empatia, né, que não é só eu me solidarizar, me colocar no lugar do outro, isso é simpatia. Né? Isso é eu ter a possibilidade de ir ao encontro e agir sobre esses problemas, resiliência, multiaprendizagens. Nós estamos falando de multiaprendizagem. Isso exige um indivíduo disposto, né, capaz de querer enfrentar toda essa situação. Lidar com a incerteza é o que nós temos agora. Quando eu vejo Paulo dizer, olha, nós não temos ainda nenhum plano. Não tem um plano. Porque não se tem nada definido. Na hora que se tiver algo definido, teremos um plano. E não se abater diante de um problema desse, procurar valorizar esse encontro, é algo que pode nos diferenciar. Mas o uso das tecnologias digitais, da informação e comunicação, eles vieram como uma avalanche para cima de todos nós. E entender isso é perceber que todo esse sentimento de surpresa que nós temos passa inevitavelmente por uma questão. Isso tudo já estava aí. Todas essas questões já vinham acontecendo, não é? Até do século passado essas coisas já existiam. Né? Até antes, eu diria que ali no século XIX já se falava da possibilidade de um movimento, né? De alguém ser protagonista, de alguém usar outras ferramentas tecnológicas, que não somente as digitais. Já existiam outras ferramentas de inovação, né? De fazer o novo, de procurar ser criativo, essas coisas já vêm de antes. Então, me parece que a gente não levou muito isso em consideração. Porque o que eu faço já é aceitável, o que eu faço já está ali dentro de uma normalidade, ou de uma norma, ou de uma condição de aceitação, e isso acaba por trazer uma certa acomodação de alguns. Mas nós temos visto aí um protagonismo fantástico dos professores diante de uma situação que também ficou exposta, que é a dificuldade que nós vamos ter com a educação em tempos de inovação, de uma cultura digital, com uma população sem acesso, com uma escola sem a estrutura necessária para isso, com uma escola que não olhou ainda aos seus professores. Alguns foram, mas é também dever, de todos nós que estamos à frente da educação, procurar ter essa compreensão e que, a partir de hoje, não tenho dúvida, que o ensino híbrido, ou seja, essa mistura que a gente faz de tecnologia e o presencial, ele vai incendiar as nossas aulas. E nós vamos dizer isso por quê? Ele é capaz de incendiar as nossas aulas. Ele é capaz de incendiar as nossas aulas porque nós compreendemos que também esse professor está se preparando para a volta. Tem angústia? Tem. Eu estava aqui prestes a entrar no ar com vocês conversando,
E aí, quando chegou na hora de entrar, se o meu coração não disparar, eu estou disperso. Isso pode me angustiar, mas isso pode me alertar. Se nós pudéssemos transformar essa angústia em energia, que é o que nós vamos precisar, se eu quero me reinventar, se eu quero ressignificar minha presença, eu vou precisar de energia. Então, esse professor ele tem que voltar para receber um grupo de pessoas que vêm de um trauma de isolamento. Ele tem que estar preparado para isso. E o uso da ferramenta, mesmo se tendo todos os protocolos e orientações sanitárias, os espaços de práticas, adaptações, readaptações infinitas da sua prática pedagógica, nós temos que ter também uma boa gestão da escola. Esse gestor tem que estar a favor de tudo isso. Né? Formação contínua desses professores, eles precisam caminhar para perspectiva contínua. Bom, se não procurarem, se não houver um movimento que contribua com a qualificação do professor de forma objetiva, qual é o problema que nós temos agora? Então, nós vamos ter que capacitar os professores para isso, não é de uma forma geral. E aí, esse professor pode voltar numa perspectiva do velho normal. Passou, vamos para a sala de aula e vamos tocar o barco. Ele pode criar uma nova possibilidade, que seja novo normal, reinvenção, ressignificação, mas que ele compreenda que ele tem uma intenção de um novo tempo. Eu tenho muitas perguntas a fazer aos professores. Aqui seria eu a perguntar muita coisa. Né? Essa interação ela seria fundamental. Eu perguntaria, professor, como é que você está se sentindo agora vendo a gente falar sobre isso? E você que está aí? Como é que você se sente? Qual é o nível de entusiasmo que você tem? De angústia também, mas transforma essa angústia em perspectiva, em ação. Né? Reinvente-se. Se nós escapamos, se estivéssemos na possibilidade de uma adaptação e reinvenção, a gente ia ir embora junto com os dinossauros. Não se adaptaram, foram extintos. E o que é que o homem fez? Foi se adaptando, foi se descobrindo. Começa com a caça, com o fogo, começa a se deslocar, vai criando suas situações, vai se adaptando. Estamos nós aqui falando numa condição virtual que há pouco tempo, eu diria pouco tempo, já era impossível até da gente pensar. Mas a tecnologia já estava aí. Então, Paulo, se você quiser, eu já poderia entrar naquela sua inquietação, que tem muito a ver, né, com essa relação da tecnologia e o movimento ela pode contribuir. Caso não, eu voltaria depois. A minha fala inicial é essa, de dizer que tudo que for falado aqui, tudo que for proposto por uma secretaria, se o professor não olhar para dentro dele, entender que ele é o ente central, sobre isso, a gente vai ter dificuldade. Se nós tivermos o professor do nosso lado, disposto a isso, para isso é importante que seja dado todas as condições a esse professor. Aí fica contigo. Certo, professor. Eu só queria chamar a atenção para um ponto da sua fala que assim, me despertou bastante atenção. Eu acho que essa ideia aí que o senhor coloca no início, principalmente, o professor precisa saber o que move a profissão, porque as situações de enfrentamento elas já existiam antes da pandemia. As dificuldades elas sempre existiram. A profissão de professor é uma profissão que é bastante difícil. Ou, talvez não na magnitude que a gente enfrentou aí no espaço de tempo tão curto como a gente teve que enfrentar agora. Mas a nossa ideia enquanto profissional é de não acomodação, né? É de realmente buscar estar se reinventando e ressignificando a nossa prática a todo instante. Afinal de contas, o processo educativo é isso. Né? Então, eu acho que a sua fala inicial, ela traz esse simbolismo para a gente de revisitar essa chama que talvez, às vezes, ela ficou um pouco abrandada em alguns de nós, e principalmente os colegas que estão aí do outro lado da tela. Paulo, sabe, me permita, tem um poema de Essen, que é um poeta russo, ele diz, se você não consegue arder, jamais poderá incendiar alguém. Eu revisitei esse poema há poucos dias, isso eu falava nos meus primeiros anos de docência. Né? Eu trouxe isso para mim. Quem não consegue arder, ou seja, quem não consegue estar motivado devidamente, não vai poder motivar ninguém. Né? Então, eu creio que o caminho é esse. Fica na tua mão. Se quiser que eu já toque aqui, ou senão a gente retorna quando você achar necessário. Vamos aqui só colocar para o professor Mabel que eu fiquei com uma dúvida na fala dela e
contemplando com a sua, ela falou que foi uma construção coletiva, não foi, professora, lá na sua escola? E aí eu queria saber se vocês tiveram, assim, antes de chegar ao consenso de usar o Google Sala de Aula, se vocês visitaram outras plataformas e o que foi que vocês viram de dificuldade lá na realidade da escola de vocês? Primeiramente, a gente pensou no WhatsApp e no Instagram, né, porque já era bem usual, a maioria dos professores já possuíam conta, né, e os alunos também. Só que o colega trouxe o Google Sala de Aula dias depois, né, e em uma das nossas reuniões ele apresentou. E apresentou as ferramentas, apresentou que era possível ter interação com o aluno, era possível fazer um questionário, era possível colocar imagens, era possível vídeo, enfim, né? Assim como o WhatsApp e o Instagram também. Só que também a gente pensou na organização, né? No Google Sala de Aula tinha a opção de estar mais organizada, as disciplinas. Então, assim, houve, sim, um teste do WhatsApp e Instagram, mas por várias razões nós optamos pelo Google Sala de Aula, né? Mas a interação com os alunos no Instagram e no WhatsApp também ocorria, né? Ocorreram algumas lives no Instagram, como é uma escola de tempo integral, a gente possui uma característica um pouco diferente da regular, né? Nós temos os diretores de turma. Então, cada diretor de turma já tinha o contato de uma turma toda, né? E aí facilitava o diálogo, aproximava o professor, aquele professor diretor de turma desse grupo específico, dessa turma, e esse professor, ele auxiliava a conexão com os outros, né, com os outros profissionais. Então, a gente não somente usou o Google Sala de Aula, mas ele foi onde a gente armazenou as nossas atividades, os vídeos produzidos, né? Mas houve a interação com os alunos por meio do WhatsApp e do Instagram também, né? Mas já estamos levantando outras possibilidades, né? Inclusive, em uma reunião hoje mesmo da gente, a gente já está começando a levantar outras questões, né, que vão ser abordadas só quando as férias passarem, né? Mas, sim, a gente pensa, sim, em explorar outras ferramentas. Né? Ok. Pessoal, assim, nossos convidados saberem, a gente na inscrição que estamos assistindo, a gente solicitou que eles pudessem fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta para que vocês pudessem comentar, responder. E aí, a gente selecionou algumas dentre as outras, né, já agradecendo a participação daqueles que mandaram aí suas perguntas, e eu queria começar a primeira pergunta, dirigir ao professor Ricardo Catunda. Professor, por muito tempo, a gente teve aí o movimento da tecnologia no embate, né, de lados opostos do debate. Muitas vezes a tecnologia sendo acusada aí de trazer aí o sedentarismo, as pessoas sentadas em frente à tela, né, e a educação física questionando esse avanço. Do outro lado, a tecnologia se defendendo, mostrando os seus avanços, desenvolvimentos, inclusive na área de educação física, né, e a gente viveu uma relação um pouco instável. Nesse cenário atual, em que a gente necessita de união, como é que deve ser essa relação entre movimento e tecnologia? Excelente a pergunta, eu parabenizo já a formatação desse tipo de ideia, né? Mas eu parto exatamente, eu coloquei aqui uma premissa da educação física para poder compreender o que eu faço com isso. Qual é a premissa da educação física? Qual é a sua razão primeira de existência? Né? Então, assim, a educação física ela deve prover os mais jovens de técnicas, atitudes e valores. Para quê? Para que isso seja aplicado socialmente. Porque se nós estamos falando que a tecnologia que foi demonizada, olha só o que a tecnologia está fazendo com a gente aqui. Se não tivéssemos tecnologia. Eu digo até que o bom Deus, o universo foi muito bom com a gente. Nos confinou num momento alto de possibilidades tecnológicas, o acesso mais fácil a pelo menos a uma boa parte da população. Então, eu diria que, a princípio, eu estranhava muito essa condição, tecnologia, movimento, debatia com os colegas, rechaçava qualquer possibilidade, como ainda tem muita dificuldade, de jogos eletrônicos. Né? Não é essa a minha ideia de uso de tecnologia.
Então, existe uma relação direta, rapidamente aqui, três identificações do porquê dessa relação estranha do movimento com a tecnologia, uma relação direta com o sedentarismo. 85% dos jovens, numa condição mundial, eles declaram que preferem ficar em condição sentados, deitados, conversando, assistindo TV ou jogando, do que fazendo qualquer tipo de atividade física. Eles não fazem o mínimo necessário para a sua idade, que é 60 minutos diários, que é uma atividade moderada, pelo menos. Ou seja, uma caminhada ele não está conseguindo fazer. Uma outra situação, com pesquisa do PNUD, recente, agora 2017, relacionando o IDH ao nível de atividade física da população. O estado do Ceará está ali nas posições derradeiras, juntamente com alguns estados do Nordeste e da região Norte. E, por fim, é entender se nós estamos numa situação em que 2 em cada 3 cearenses, são sedentários, e que essas pessoas precisavam ter aprendido as atividades físicas e desportivas para poder praticar, eu creio que existe uma relação direta, assim, sobre isso. Porque o que eles dizem é que não gostam ou não querem. Se essa população passou aproximadamente 10 anos tendo aula de educação física, tem alguma coisa aí que não está em boa sintonia com isso. Essas pessoas estão aprendendo? Os alunos estão aprendendo realmente essa atividade física? Qual o valor, então, atribuído por esses alunos ao conhecimento que é produzido na educação física? Estavam aprendendo a atividade física antes da pandemia, o nível de engajamento era alto, o nível de aprendizagem era alto, havia avaliação, feedback positivo, estava tudo bem antes. Então, o que eu quero dizer para os meus amigos professores é que o que nós estamos vivendo agora com alguma dificuldade nessa relação tecnologia-movimento é algo que já existia. Porque se nós tivéssemos tendo uma boa possibilidade de interação com os nossos alunos, essa é uma excelente oportunidade para a educação física. Vou dizer por quê. Nós temos uma carga horária que ela é baixa. Em algumas instituições, uma, em outras, 2, em algumas ainda a obrigação de uma aula teórica que eu considero um dos maiores absurdos. Isso é uma aberração, porque a escolha entre teoria e prática, isso é do professor. O secretaria não pode dizer, tem 2 aulas de matemática, eu quero que faça uma aula prática, seu professor. A aula de física não é fora da sala, ninguém diz isso. E disseram para os professores de educação física. E eles ficaram. Não há justificativa para isso. Então, a tecnologia nesse seguinte, os jovens, primeiramente, por que isso é importante? Por que hoje nós estamos vivendo um bom momento para fazer uso da tecnologia? Porque o jovem está conectado. E a conexão entusiasma o jovem. Olha só, entusiasma o jovem. O jovem, ele se entusiasma com aquilo. Isso ocorreu nos últimos 5 anos, uma mudança exponencial. Uma explosão com redes sociais, com aplicativos, com jogos. É um mundo, uma mão de conexão. Então, o jovem ele anda com isso. Ele tem acesso a isso. Como utilizar, então, a tecnologia em favor da educação física, do movimento, da saúde do país, com o jovem que é sedentário, mas que está conectado. Ele está conectado. Ele é sedentário, ele está conectado. Como é que eu posso abrir mão disso? Da maior dinâmica no desenvolvimento dos conteúdos, professor. Despertar a curiosidade, criatividade e controle do cumprimento das tarefas. Então, o professor tem que ter aquilo ali como uma ferramenta que ele utiliza, que o aluno vai fazer uso, e aquilo é uma tarefa, aquilo não é algo do tempo do lazer, algo de um passatempo. Então, se eu quiser fazer uso da ferramenta, eu tenho que me organizar para que esse aluno possa passar por trilhas flexíveis e criativas, aí é o professor, por isso que o professor precisa se apropriar, precisa se qualificar, porque é ele a passar essas trilhas, uma alta interação, que é proposta por ele, essa interação à distância. Se nós quiséssemos aqui criar uma dinâmica, nós conseguiríamos nós 4 aqui. É possível isso. E aí, o que é que eu faço além disso? O ensino híbrido é definitivamente incorporado a tudo isso. Ou seja, mesmo voltando, se você abrir mão do uso da tecnologia para motivação, para antecipação, olha só, tudo que for informação inicial, tudo que for conceitual, tudo que for de análise, conhecimento prévio, será tarefa para os alunos. Não precisa da minha presença ainda.
Quando o aluno retorna para a escola, aí sim, entra o conhecimento do professor para levantar toda essa discussão, e o professor anima e media essa situação com o quê? Com o seu conhecimento. E mais material, e mais discussões, e mais vídeos, e mais jogos, e mais discussão. Aluno com aluno. Se você não tem o WhatsApp, forma grupos. A gente chama isso de time. Como é que isso acontece? Se presencialmente eu já tivesse essa situação definida, seria mais fácil. É isso que eu estou dizendo. A gente precisa ressignificar a nossa presença. Se eu interajo com os meus alunos, eu posso dizer, olha, pessoal, próxima aula nós vamos tratar de tal conteúdo. Levante a maior possibilidade de conhecimento sobre isso, inclusive com vídeos. Os 10 primeiros minutos nós vamos escutar 2 colegas. Eu não preciso ficar na sala de aula, professor. Quando eu digo que não faz sentido a teoria, é a teoria transmissiva. Leva os alunos para a prática e já abre uma discussão de professor nenhum. Então, a motivação maior é o aluno trazendo aquilo que faz sentido para ele. É o aluno sendo protagonista. Eu fico por aqui porque eu tenho ainda outras possibilidades de falar. Essa é a minha compreensão. A motivação, ela parte do professor. Ele é guia, ele é um observador, ele é tutor, mas ele é professor, ele ensina. Então, parte dele. Então, vamos lá, professor. Professor Catunda foi brilhante aí, mas assim, eu ainda complementaria, eu fiquei com o senhor falando e eu fiquei me lembrando aqui dessa ideia realmente de ressignificar a palavra presencial, ou seja, essa ideia do presencial. Será que realmente a gente estava antes da pandemia, nesse presencial, a gente estava conseguindo essa interação? Porque estar presente não significa garantir essa interação, né? A gente precisa, de fato, repensar que a interação é construída com isso que o senhor abordou, né? Com essa motivação ao aluno, com essa construção coletiva do conhecimento, estimulando a discussão, o pensar do aluno, né? Teoria e prática caminhando juntos nesse sentido. Então, parabéns aí pela sua colocar na conversa, a professora Mabel. Chegou aqui para a gente uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que vocês construíram na escola e eu queria saber. De uma hora para outra, estávamos todos nós aí dando aulas, né, presenciais na escola, com nossos alunos, e, de repente, paramos essa interação, rompemos com essa aprendizagem via presencial e tivemos aí que buscar outras alternativas. Nesse cenário, professora, como foi que vocês na escola viram e a senhora pessoalmente, né, entendeu a importância do movimento da atividade física nesse novo cenário de ruptura com o presencial? Como é que a gente vai trabalhar no aluno essa importância? Primeiramente, eu acredito que essa importância do movimento, ela já deveria ter sido tratada, né, anteriormente. O aluno, ele já deveria ter consciência, né, ou pelo menos estar construindo essa consciência da importância desse movimento. Então, trazer para o que a gente está vivendo hoje não é tarefa fácil, né? Mas foi possível, né, através desse diálogo, como o professor Catunda falou, algo que eu acho muito interessante e que eu trouxe para a minha prática há algum tempo, trazer o aluno realmente como protagonista e ele trazer os saberes dele, aquilo que ele já vive, né, para dentro da sala de aula. Eu parti a minha discussão, a minha mediação daquilo que ele já vive, né? Então, ele falando da tecnologia, né, do que o aluno ele já está ali na palma da mão dele, né? Aquilo ali, eu tinha que entrar no mundo do aluno, né? Eu tinha que entrar. A tecnologia já está aí há muito tempo, mas confesso que muitas vezes eu deixei de utilizar essa ferramenta, mesmo sabendo que os meus alunos já tinham propriedade, né? Já tinha funcionalidade, já estavam acessando, e eu não fazia uso disso. E de um tempo para cá, eu comecei a ver a importância de do aluno trazer aquilo que ele já vivia, aquilo que ele já conhece, para dentro da sala de aula, né? Para dentro da quadra, para dentro do espaço que fosse na escola. Então, foi construído, né? A gente vinha construindo com eles já essa importância do movimento. Então, a partir do momento que houve essa ruptura,
Houve o choque, claro, né? E agora? Como é que a gente vai partir? Como é que esse aluno vai dar continuidade a esse movimento, né? Então, foi trazendo o diálogo, realmente, a interação dentro dessas mídias mais usuais, né? A gente trouxe essa conversa com ele, o aluno mesmo protagonizando, e em muitos momentos ali no WhatsApp, eles estavam ali me provocando. Tia, e esse conteúdo que a gente está vendo, como é que a gente vai ver na prática? Como é que a gente vai fazer isso aqui em casa, né? E aí eu tive que ir em busca, né, de transformar uma atividade que eu planejei para um espaço X, para eu poder trazer para dentro de casa, para dentro da casa deles, e de uma forma que eles pudessem realmente viabilizar, né? Mas a construção da consciência da importância do movimento, isso já era para ter sido, já era para ter vindo sendo trabalhado, né? No caso, eu trabalho com o Fundamental 2, especificamente com os sextos anos, né? Eles já tinham outras vivências, eles já tinham outros saberes, eles já tinham vivenciado outras práticas, né, anteriormente. Então, quando eles chegaram no sexto ano, a gente foi começar o trabalho da importância, né? E com essa ruptura, tive que continuar, né? Tive que repensar, né? Assim como o professor Catunda falou, tem que partir de mim essa motivação, né? Tem que partir de mim essa provocação. Mas o aluno também me provocou muitas vezes, né? Porque eles já sabiam que o conteúdo, que a unidade temática, o objeto de conhecimento que eu ia explorar, e eles ficavam curiosos. Como é que eu ia fazer distante, né? Essa prática, algo que eles já mentalizavam que era em grupo. Então, assim, eu utilizei de outras mídias para fazer uma pesquisa, para levantar como é que eu podia construir alguma coisa que eles pudessem fazer sozinhos, ou em dupla, ou usando a família, os familiares que estavam no distanciamento. Então, eu acredito que essa consciência do movimento, da importância do movimento, já era pré-existente, né? Já devia ser pré-existente. E muito interessante essa sua fala, professora, quando a gente percebe que esse diálogo com o aluno, a gente às vezes subestima a capacidade do nosso aluno, né, e acaba não percebendo que essas provocações, elas ocorrem de maneira dialética, o aluno na sua forma, né, ele acaba também fazendo com que a gente tenha que buscar outros caminhos, né, ele nos provoca, nos coloca em situações de pensar sobre a nossa própria prática. E realmente, como a senhora disse, se não estava essa interação acontecendo, cabe a gente uma reflexão, porque ela deveria estar acontecendo muito antes da pandemia, né? Quero retomar com o professor Catunda uma outra questão que apareceu aqui para nós, sabendo que o professor aí trabalha com metodologias ativas, e isso não é algo recente, né? Ele pode até falar melhor para a gente, mas nesse cenário que a gente tem, né, muito incerto, há um ímpeto muito grande de se trabalhar a questão da motivação dos alunos, o engajamento nessas atividades remotas, né, que a gente está vivenciando. E essas metodologias, né, já vinham sendo difundidas como alavancadoras dessa motivação. Como é que essas metodologias elas podem atacar ou atingir esse aspecto motivacional dos alunos, professor? Grato pela pergunta. E a minha trajetória nas metodologias ativas, ela vem mesmo a partir de uma insatisfação. É necessário esse olhar para dentro, sabe? E não é fácil. Não é fácil olhar para dentro. Porque nós partimos de um nível de exigência muito baixo. É muito baixo o nível de exigência dos gestores, dos outros professores, da própria família que desconhece do que é uma aula de educação física. De quais conhecimentos realmente, o que a educação física faz enquanto objetivo. Então, quando eu comecei a perceber e estudar as metodologias ativas, eu trago aqui uma que permita fazer uma leitura aqui rápida somente da definição que vem de Moran. São estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes. Isso já me chamou a atenção. Na construção desse processo de aprendizagem. Se ele participa na construção do processo de aprendizagem, eu vou ter um aluno
mais engajado. Qual o professor que não quer um aluno disperso? É um dos grandes problemas que nós temos, a dispersão. E hoje, ele sabendo que dentro da bolsa dele, ou ali logo próximo, tem um celular, muitas vezes nós perdemos o controle para ir olhar um celular no momento indevido. Imagine um jovem que está ali na descoberta do mundo, né? Isso tudo, mais uma vez, de forma flexível, interligada e misturada, híbrida. Não se leva uma única estratégia para uma aula, se leva um único objetivo. As estratégias, elas são infinitas. É do decorrer e dos objetivos que vão surgindo dentro do próprio objetivo. Mas esse objetivo central e permanece. O professor, ele é o professor que faz a mistura. Desculpa os professores, me parece que está colocando muito na conta do professor, mas ele é o ser central disso. Por mais que o aluno esteja aí sendo convidado a ser o centro da aprendizagem, somos nós que animamos tudo isso. O aluno está ali para um processo de aprendizagem e desenvolvimento. É o jovem a formação. E é importante a busca do êxito para a maioria dos alunos, se não de todos. De todas as formas. E o tempo todo. Para isso, há uma necessidade de uma redução brutal, única, intransigente da transmissão enfadonha, triste, sem êxito de aprendizagem, distante da realidade e da aplicabilidade da vida. O que eu estou ensinando faz sentido para quem? Fazer sentido para mim, primeiramente, porque eu dou valor àquilo, compreendo como importante enquanto professor, mas o aluno precisa entender aquilo. Ao fazer uma atividade dentro de uma aula de educação física, dentro de uma aula de matemática e português, ele tem que saber que, ao sair da escola, ele pode se tornar melhor socialmente. Para que motivação maior do que essa? Então, as metodologias ativas, elas mudam o centro da aprendizagem. Sai do professor que transmite, vai para o aluno. Eu já mudo novamente esse centro. Eu tiro do aluno, passa pelo professor, passa pelo aluno, mas ele retorna para algo chamado relação. Que se a gente tivesse estabelecido boas relações, esse distanciamento seria minimizado. O aluno saberia os caminhos, porque o professor cria rotinas positivas. Então, eu tenho uma turma que tem uma certa disciplina para a aprendizagem, porque eu criei rotinas. Você não pode perder tempo. A gente chega em algumas aulas, os professores estão na quadra fazendo uma chamada, que leva 10 minutos, algo totalmente desnecessário. Basta um colega ali, você indicar um capitão para cada dia, ou a capitã, ele trazer para você quem foi que faltou hoje, ali rapidamente você faz um controle. A organização da atividade levou um tempo, o professor chega e não leva o material para o quadro. Causa dispersão, casos de disciplina com o aluno, a transição da atividade para outra, senta todo mundo para eu conversar, e o tempo da aula vai embora. Uma pesquisa que foi feita durante o meu estudo, dos 4 anos de doutorado, um deles era o nível de atividade física dentro das aulas. E foi identificado que a maior parte do tempo o professor passava com atividades administrativas, chamada, indisciplina, chama os alunos, senta para fazer a explicação, tudo isso tem que ser muito rápido. E essas rotinas positivas diminuem bastante todo esse tempo. Isso não deveria fazer sentido nenhum, essa transmissão, e o aluno ficar ali para algo que ele não quer. E aí, quando eu digo para os professores, eu gostaria de ser bem entendido para isso. Eu sou contrário à discussão teórica em sala de aula, é a discussão transmissiva. E eu peço muito assim, aos professores que procurem outros espaços de sala de aula. Muitos espaços, que seja ali um parque, um espaço fora, que seja um corredor, que seja uma sala, que seja ali a quadra, mas que sejam outros lugares que eles possam ampliar a possibilidade de êxito dos alunos. E essa mudança de centro da aprendizagem é professor-aluno, professor com aluno, aluno com aluno, aluno com conhecimento e todos com a relação. Olha só como muda tudo. Não é o professor com conhecimento e os alunos ali recebendo. Muda tudo isso. Os jovens que já estão conectados nessa situação, o que é que eles fazem? Eles tomam de volta uma curiosidade e criatividade que foi perdida. É só identificar como é que as crianças chegam na escola. Como quem tem filho sabe o que é isso. Tem que sentar, tem tudo muito fechado e a criança perde essa curiosidade. Então, orientados pelo professor, com o uso de dispositivo móvel, produtivo, dinâmico, coletivo, sim. Coletivo, sim. O professor pode criar grupo entre eles. Isso hoje é possível. Eles vão se conhecer mais, vão ser possível, inclusive na hora da avaliação,
fazer autoavaliação e avaliação interpares, avaliar o colega, que ele já conhece. Evita-se, então, o máximo possível, a atividade individual. E aqui está o grande desafio, quando a professora disse que incluiu a família. E aí, se isso é muito sério, e não era uma brincadeira somente que eles estavam fazendo lá para distrair a família, se ele souber o que é que aquilo causa, aquela atividade causa com desenvolvimento de competência para a vida, essa família começa a entender e valorizar também a educação física. Finalizando, eles são motivados porque eles sentem-se protagonistas. Ninguém se motiva parado, olhando, observando algo que muitas vezes não consegue alcançar. Ele, além disso, de ser um protagonista da aprendizagem, ele vê multipossibilidades de êxito, que é um outro problema. Nós temos um grupo de 30, 35 alunos, todos eles aprendem de forma diferente. E só aprendem se quiserem. Então, ninguém educa ninguém. Nós somos mobilizadores da educação. Temos que criar situações de educação. É que a gente chama de aula da educação. A gente pode chegar lá, fazer uma chamada, fazer a nossa aula, devolver os alunos, eles vão aprender, mas eu dei uma aula. Isso não tem sentido nenhum de existir. Então, a educação física, que vai ser protagonista na escola, e nesse momento tem grande condição, é essa educação física, que vai mexer, né, vai movimentar com os alunos, mesmo à distância, vai ter capacidade para esses alunos incender a própria casa dele. Isso é o professor que faz, né? Sempre, incluindo todos, de todas as maneiras, e o tempo todo. Parabéns, professor. Eu ouvindo o professor falar e me veio aqui na cabeça, parece aquela história de que se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho servirá, né? Então, a ideia realmente da gente, quando trabalha a metodologia ativa, e que às vezes algumas pessoas até fazem muito tardalhaço em cima disso, como se fosse algo, né, muito complexo e muito inovador, mas na verdade é uma ferramenta de organização desse processo, mudando o foco, nem a discussão, nem para o foco em professor e nem aluno, mas sim no processo. Essa construção da interação entre os dois é que é o objeto de aprendizagem. Então, parabéns aí pela abordagem, professor. Voltando, professora Mabel, nós temos aí muitas discussões em torno do ensino híbrido, né? Tem aparecido aí como a possibilidade para esses protocolos de retorno que a gente tem visto por aí, inclusive em outros países, né? Dentro dessa perspectiva, né, dessa situação aí de manutenção de distanciamento social, né, de isolamento, como é que a gente pode pensar em atividades práticas para as aulas de educação física? Bem, eu acho que uma das possibilidades, né, eu penso que uma das que eu tive no momento, ainda não é híbrido, né? Mas no momento em que eu passei a pensar em inserir os familiares também na construção, na participação, eu consegui alguns resultados bem satisfatórios, né? Em relação ao ensino híbrido, uma fala que o professor Catunda fez lá no início, da organização da gestão da escola, né? A gente tem que realmente estar muito alinhado, né? A gestão da escola junto com o corpo docente para a gente poder pensar em estratégias de como a gente vai construir esse ensino, né? Porque protocolos já se tem bastante, né? Mas não temos nada definitivo. Então, eu penso que agora que o momento já está um pouco mais flexibilizado e que aqueles pais, eles já têm um pouco mais de acesso a ir à escola, buscar algum tipo de material, eu penso que isso pode sim ser construído, né? A gente pensar em construir a atividade, talvez impressa mesmo, né? Descrever a atividade impressa e pensar em outras ferramentas para a transmissão do que deve ser feito daquela atividade, para contextualizar aquela atividade, a gente já tem inúmeras ferramentas para isso, né? Sem ser necessário até mesmo ter um aplicativo, tá? Então, outro fato também, nós temos inúmeros conteúdos para ser explorados, inúmeros objetos de conhecimento, né? Muitos deles a gente já pode, às vezes eu paro para pensar, o que eu vou trabalhar quando eu vou, por exemplo, se eu voltar presencialmente com o número X de alunos, né? Eu me pego às vezes pensando nisso, com o número X de alunos, o que eu posso explorar que eu tenha que manter o distanciamento?
Gente, eu consigo pensar em inúmeros conteúdos que eu possa explorar ali no meu ambiente, em qualquer outro ambiente dentro da escola, mesmo que não seja a quadra, mesmo que não seja a sala de aula. Então, eu acredito que existem inúmeras possibilidades, né? Eu acho que explorar conteúdos de esportes, de modalidades mais individualizadas, talvez, né, respeitando esses protocolos, usando as ferramentas digitais, até mesmo dentro da escola, aquelas escolas que oferecem os laboratórios. Então, eu penso que sim, que é possível o ensino híbrido. Eu acredito também que a prefeitura deve já estar pensando, construindo algo que a gente possa se apropriar um pouco mais dessas ferramentas, né? E a gestão também, a gestão da escola, ela vai ter que ter um momento com os profissionais para a gente poder alinhar, e a direção, ela talvez também já venha com propostas, né? Ela tem que realmente estar ali aberta a uma discussão. E eu creio que nós vamos ter muitas possibilidades, porque eu vejo nos colegas bastante protagonismo, né? Durante todo esse tempo, eu pude ter uma interação maior com grupos dos professores de educação física, e eu vejo que já tem muita gente engajada, já tem muita gente pensando à frente, entendeu? Já tem muita gente explorando essas ferramentas, né? E eu vejo que esses profissionais, eles vêm compartilhando, sim, com os colegas, né? Eu sou uma das que realmente fico buscando lá colegas que já estão mais apropriados dessas tecnologias e venho realmente algumas coisas replicando, algumas coisas adaptando para a minha realidade. Enfim, eu acredito que nós vamos superar esse obstáculo do ensino híbrido e nós mesmos vamos ser protagonistas de muitas ações diferentes. Eu acredito que nós vamos sim superar as expectativas, as dificuldades sempre vão surgir, né? Sempre. A realidade da minha escola é diferente, como você falou, é diferente de outra escola, né? Mas é possível, sim, com a cooperação, com o compartilhamento de conhecimento, é possível, sim, construir algo bem interessante, algo motivador para os nossos alunos. Muito interessante. E, assim, na fala da professora, me chama a atenção uma coisa que a gente já coloca, assim, eu já coloco há algum tempo, que é a ideia da escola ser algo vivo, né? Não muros, paredes, todo mundo envolvido, né? Esse processo, ele requer que isso não fique só no professor, né? Toda a comunidade escolar e todos os atores que fazem parte dela precisam se envolver nessa busca por soluções, porque não adianta a rede, a prefeitura, ela não vai conseguir dar uma solução única para todos, isso é impossível. Então a gente tem que realmente buscar dentro de um direcionamento aquilo que vai ser melhor para cada realidade, aquilo que vai se enquadrar de maneira mais efetiva em cada uma delas, para que a gente possa atingir o objetivo de seguir no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. Então, realmente, a fala da professora fica muito forte, essa ideia de engajamento. Parece que na escola aí que a senhora trabalha, há essa preocupação, e a gente vê o resultado exatamente a partir disso. Professor Catunda, eu quero retomar aqui a ideia que está sendo tão batida por aí, né, o tal do novo normal, né? Nós temos visto esse termo sendo usado, e tecnologia não é algo muito novo, né? Na verdade, faz parte do nosso cotidiano há bastante tempo. É bem verdade que os processos foram muito acelerados aí com essa ideia da pandemia. Mas, assim, no cenário de pós-pandemia, pensando o futuro, né, o após isso, quais seriam, então, as características necessárias, não vou dizer para o modelo, eu não gosto desse termo modelo de bom professor, mas o que seria as características, né, formadoras de um bom professor? Deixa eu começar, Paulo, dizendo para ti a surpresa que eu tive quando eu fui ensaiar a organização de um modelo. A primeira coisa que vinha na minha cabeça, quando eu falava em modelo, era uma coisa pronta. Modelo, olho fechado. E aí, quando eu fui buscar as definições do modelo, foi uma boa surpresa. O modelo, ele é modelo de linha aberta. Ele extrapola a condição do método, da estratégia,
ele pode mexer com tudo isso. Mas, logicamente, você falou o modelo que a gente coloca a condição de modelo, uma visão social do que é um ser modelo, né? Um ser que tem ali um determinado padrão. E eu tive bastante cuidado em levantar essa questão recentemente. Então, quando você me fala você me faz essa questão aí, eu vou fazer uso aqui de um trabalho que eu fiz recente, né, sobre isso. Então, o professor, primeira coisa, ele é o ser a dar vida à aula. Ele não tem vida se esse professor, ele não tem o ânimo para o ensino. Ou seja, atividades criativas desafiadoras, motivação para os alunos. Ou seja, não se ensina nada que os alunos já sabem. Ele já sabe, já está posto. Então, para que eu possa motivar, para que eu possa me transformar, eu tenho que ser também um professor desafiador. Ele precisa conhecer, vai precisar conhecer profundamente aquilo que ensina. Quando eu conheço profundamente aquilo, eu sou capaz de dar segurança e confiança, de passar relevância daquilo que eu ensino e dos conhecimentos, no nosso caso, da educação física, mas isso serve para qualquer professor, isso dá segurança a quem está aprendendo. Porque eu sou alguém culto naquilo, então eu preciso me aprofundar naquilo que eu ensino. Sabe agir em fase de interação, quando do impacto da aula, ou seja, um bom planejamento exatamente para o espaço, para a estrutura, para as características dos alunos que eu tenho, uma boa interação na aula, ou seja, uma aula que tenha toda essa aula e uma boa avaliação dessa aula, dos alunos da aula, para ver assim, quais são os pontos fortes e fracos que eu possa vir nas futuras interações a trazer melhorias também para os alunos. Na prática, assim, ele é ativo, esse professor, ele é o tempo inteiro. Eu chamo como se fosse uma onda. Maré cheia, maré baixa, ele vai, ele volta. Ele é forte, ele é observador, ele é reflexivo, mas ele está ali diante de uma possibilidade de abrir crítica, mas no sentido sempre de dar um feedback positivo aos alunos. Ele avalia e reflete muito bem o êxito ou as fragilidades de uma aula. Isso é um cotidiano de uma aula. O que eu falei até agora é o cotidiano de uma aula. Ele é capaz de movimentar os centros de aprendizagem, eu já fiz essa fala aqui, que é retirada somente dele, de um transmissor de conhecimento, passa pelo aluno, dá essa autonomia ao aluno, recolhe novamente na relação, no diálogo, que a gente chama de interação, é que ele pode produzir a aprendizagem. Então, o aluno ele é capaz de demonstrar competência naquilo que foi ensinado. Então, isso sim se chama aprendizagem, é uma relação direta, né, entre o professor, o aluno, os conhecimentos e todos numa boa mistura. Ele apresenta os desafios constantes, ele modula o nível de complexidade de uma aula, ele está atento. Ele não entrega uma atividade e fica esperando o tempo da atividade para depois ou passar uma outra atividade ou encerrar a atividade. Esse professor vai precisar estar observando para modular os graus de complexidade dessa aula. Esse professor ele vai utilizar multiespaços e também tem o cuidado para oferecer multi-êxito aos alunos. Ou seja, aquele que consegue mais pode dar um passo à frente. Quem consegue menos fica temporariamente naquele segundo momento ali, mas não fora, participando. E quem é o tutor dele? O aluno que aprendeu primeiro. Você cria um círculo produtivo, virtuoso de aprendizagem. Porque esse aluno ele não volta o que já aprendeu. Ele firma o seu conhecimento, que ao ensinar, eu aprendo novamente. Então, tem essa troca. Ele tem uma preocupação com o que é relevante ser ensinado. Então, quando a professora fala, eu olho aqui, vejo a minha situação atual, eu vejo quais são as atividades que eu tenho. Então, a questão não é o conteúdo, a questão é o objetivo, é o que eu quero, quais competências eu quero desenvolver. O conteúdo ali é como uma ferramenta. E aí, observando aquilo, eu vejo, para aquele momento agora, o que é que eu preciso fazer. Então, a progressão ela é fundamental para gerar o interesse dos alunos. Esse professor vai ter que ser um mestre, né, na capacidade de perceber que o aluno precisa progredir. E isso tem técnicas de ensino para isso. Não é o tempo agora para se falar, mas tem técnicas de ensino próprio para a gente lidar com os alunos com essa diferença de capacidade. Ele propõe esse ensino híbrido pelas metodologias ativas, não tem volta. Pra vocês terem uma ideia, eu participo de um grupo que está trabalhando agora
na formação das escolas Areninha, né, que é um bom desafio, né, para o presente para a educação física. São 6 horas de educação física, 2 de matemática, 2 de português, 2 de cidadania, 6 de educação física. Eu estou preparando um material híbrido para o momento. De repente, é uma experimentação para ver como vai ser esse retorno. Né? São os ensaios que a gente está podendo fazer. Ele mistura toda essa possibilidade de conhecimento, experiências e práticas relevantes. Já encerrando, toda atividade tem que ter uma intencionalidade. O leigo que vê uma aula de educação física, ele pode observar, esses meninos só fazem brincar ali, isso, né? Perca de tempo isso. O professor não pode ter essa percepção. Ele não pode negociar uma brincadeira ou qualquer outra atividade que os alunos querem. Não. Ele tem que ofertar ali um conhecimento para produzir uma maior capacidade desse aluno, para que ele possa assim, fazer uso relevante dessas competências no meio social, para se sentir melhor, se sentir capaz, que a gente chama isso de cidadania ativa. Um indivíduo capaz de agir no ambiente e tentar sair também de situações vulneráveis, porque aprendeu a resolver problemas. Olha só a dimensão disso. Eu posso conseguir isso com o jogo, desde que eu tenha a intencionalidade e saiba mexer com isso. Mesmo as atividades de baixo nível de complexidade requerem esse compromisso com a intencionalidade. Então, o professor não pode ter uma aula livre, o professor não pode ter uma aula, o que é que os alunos gostariam de fazer hoje, o professor não pode entregar uma bola para um lado de cá, uma outra bola para o lado de lá. Isso não é aula, isso não precisa estar na escola. O professor de educação física, a responsabilidade dele é deixar o aluno, capacitar o aluno para que ele seja um culto na condição física, que a gente chama de literacia física. Seja fisicamente culto, ou seja, ele é capaz de saber o valor da atividade física para a sua reinvenção, para a sua condição física, para a sua aptidão, para a sua saúde, o seu lazer, porque ele aprendeu a importância da atividade e ele sabe aplicar socialmente. Finalizando, formação contínua na prática. Formação contínua na prática. O professor tem que exercitar suas habilidades de docência, sua percepção que ele já tem, mas ele tem que exercitar isso, ele deve praticar o que ensina. O professor pratica o que ensina, ser um pedagogo atual e ativo. Ele é inquieto em sua ação, ele não pode ficar ali, ele o tempo todo ele é um transformador, né? Transformador de aulas em experiência significativa. Catum, aconteceu aí o problema na tua câmera aí de novo. Eu tenho que voltar aqui, rapaz. O pessoal quer falar comigo, eu não quero falar com ninguém, porque esse pessoal aqui não é possível. Cancelar, como é que eu volto? Pronto, acontece. Aqui eu de novo, pronto. Olha a tecnologia, né? Me tiraram daqui, eu voltei. Mas vamos lá, deixa eu só concluir. Né? Ele é um inquieto na ação da docência, né? E um transformador de aulas em experiências significativas. É o que a gente chama de aprendizagem para a vida. Mas, acima de tudo, um bom professor, ele é um inspirador. Ele é um inspirador de vidas. É isso. Parabéns, professor. Excelente. Sempre que eu penso nessa pergunta, assim, bom professor, né, fugindo dessa ideia de estereótipo, criar um modelo padrão, porque não é o nosso caso, mas, assim, a sua fala aborda todas as necessidades que a gente precisa, e é por isso que a tarefa de ser um bom professor é uma constante construção. Dificilmente nós não conseguiremos chegar até lá, mas é a busca por ela que fará da gente melhor. Mas você falou em onda, e eu fiquei me lembrando da ideia que a gente tem essa coisa mesmo cíclica, né? De, se a gente pensar, a gente viveu lá, vamos voltar no tempo na Grécia, a gente viveu a integralidade da formação e tudo mais, vivemos um período longo da especialização, o cara que aperta aquele único parafuso e ele que é o bambamã naquilo, e a gente está tendo que voltar, eu tentaria, a minha ousadia tentar resumir isso aí, na ideia de que a gente precisa ter analogia aqui com o futebol, o jogador bom hoje é aquele que faz mais de uma posição. O professor bom é aquele que sabe na hora certa de chegar com a palavra para o aluno e motivá-lo, é aquele que sabe a hora certa de chegar com a cobrança, aquele que domina o conteúdo, que dá a confiança e a credibilidade necessária, ou seja, é aquele que desenvolve realmente capacidades e habilidade de trabalhar em diferentes campos.
Aquele professor que conhecia o conteúdozinho dele ali. Às vezes eu me pego em sala assim, uma vez uns estudantes, acho que até da própria UES, foram a gente estava aplicando uma prova, e era uma prova de SPAES, português e matemática, eu estava fiscalizando. E aí os alunos de nono ano fazendo perguntas sobre português e matemática, e eu ia lá tirar dúvida. E aí no final, o aplicador, o rapaz que estava acompanhando, ele disse, mas como é que você é professor de quê? Eu disse, professor de educação física. Aí ele disse, mas como você sabe disso? Eu digo, ora, da mesma forma que eu passei pela escola e eu vi todas as disciplinas, eu tenho essa obrigação de ter esse conhecimento mínimo. Né? Eu não sou um especialista, eu não vou conseguir dar as mesmas informações tão bem quanto o professor da disciplina, mas minimamente eu tenho que ter essa condição, que eu tenho que desenvolver essa capacidade. E a gente acaba ainda muito preso àquela ideia do professor que é só o seu conteúdo, né? Que não abrange, não amplia essa área de atenção. Mas muito legal essa reflexão aí, tá certo? Professora Mabel, nós temos aqui uma questão para a senhora também. A gente tem aí, a senhora falou nessas últimas vezes aí, sobre, ressaltou a dificuldade que a clientela tem com relação aos equipamentos, né, o aparelhamento tecnológico, o acesso, né, à internet, que a gente sabe que é um reflexo da desigualdade social, ela vai para a desigualdade digital também, né, a gente tem essa dificuldade. Mas, assim, quais seriam as outras maneiras que a gente poderia encontrar para driblar essas dificuldades, né? O que é que você vê como outras formas e sugerir aí para o pessoal que está nos assistindo outras possibilidades? Bem, eu penso que talvez quando a gente for pensar num possível retorno ou não, né, quando isso vier realmente, de fato, essas diretrizes, eu já parei para pensar algumas vezes como vai estar essa flexibilização, né? Se realmente for flexibilizado a ida à escola, né, se tornar presencial, híbrido, né? E alguns alunos tiverem acesso à escola, eu penso que talvez a gente poderia usar o ambiente já que existe dos laboratórios de informática, que algumas escolas já contam com o laboratório, para aqueles alunos que estão com a dificuldade do acesso à internet, ou até mesmo, às vezes, até possui a possibilidade do acesso à internet, mas não tem um aparelho, porque a gente já sabe que também é uma realidade, né? Alguns dos alunos já relataram isso. Então, eu penso, talvez, que a escola possa se organizar para receber um número X de alunos para ter acesso à contextualização do conteúdo, ou até mesmo da atividade para que o aluno possa fazer algum tipo de anotação, né, e levar essa atividade para dentro de casa, né, ele possa assistir uma explicação, né, uma interação que eu fiz com a turma que tinha acesso à internet naquele momento, e naquele momento ele não pôde, né, a escola ter um horário diferenciado para receber aquele aluno, para assistir. Hoje eu gostaria de assistir a disciplina X e Y dentro da escola. Enfim, eu já pensei nessas possibilidades. Confesso para você que realmente é algo que mexe muito comigo. Como eu vou alcançar esse aluno que não tem definitivamente acesso nenhum à internet, né? Outra coisa que a gente também pensou lá na escola, durante esses 4 meses, foi a impressão das atividades, né? E aí, em alguns momentos, esses alunos que não tinham o acesso a todo instante, né, da internet, em alguns momentos a gente conseguiu ter o acesso deles pelo WhatsApp, porque já não usava os dados móveis deles. Eu aprendi isso agora. Durante esses 4 meses, eu soube que algumas redes sociais não consumiam não faziam consumo da internet que eles tinham. Então, a gente tentou fazer essas atividades impressas, né? O aluno tinha alguns momentos que ele conseguia ter acesso a nós, professores, para tirar uma dúvida, para ver algum vídeo, para assistir algum tipo de explicação. Então, realmente, é uma questão que eu acredito que a prefeitura ela vai ter que
ter um debate, ter momentos de reflexões com os profissionais, com a gestão, para a gente poder alinhar isso, porque eu penso ser uma das maiores dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Essa desigualdade, né, que ficou muito latente, a gente já sabia da existência, obviamente, né? Mas ela foi muito expressivo. Eu vi alguns familiares, alguns alunos realmente fazendo muito esforço para ter acesso em tais dias. Enfim, eu vi alunos que só podiam ter acesso durante os finais de semana, porque era naquele momento que ele ia na casa de alguém para poder acessar. Então, realmente a disponibilidade dos profissionais foi decisiva durante esse período. Então, eu acredito que ainda vai haver a necessidade de muitos debates, de muitas reflexões sobre esse tema dessa desigualdade, né? Penso que talvez o acesso realmente aos laboratórios, caso a gente continue em distanciamento, né, a gente não retome a escola, essa possível organização da gestão para a presença desses alunos lá no ambiente da escola, tá? Então, eu acho que é um ponto que realmente vem mexendo com todos os profissionais. De fato, professora, é uma questão bem sensível, né, no sentido de que, assim, até para a reorganização das políticas públicas, né, o investimento, a gente acabou de ter um debate aí do Fundeb com relação à verba e a destinação dessa verba, né, isso aí escancarou um pouco a negligência que a gente ainda tem, não só falando aqui pontualmente, né, mas isso é a nível nacional, né, as redes investiram muito pouco nesse processo, né, e essa pandemia veio para mostrar que é necessário um outro foco, um outro olhar sobre essas questões de infraestrutura, né, de acesso, de desigualdade mesmo. Gente, assim, estamos chegando ao fim, né, para todo mundo dizer, né, o papo está muito bom, mas assim, a gente acho que conseguiu, né, dentro do tempo, uma temática tão complexa e ampla para a gente discutir, acho que a gente conseguiu tocar em pontos importantes. Eu creio que quem está nos assistindo sai com a mente assim provocada a pensar sobre sua prática, buscar outras alternativas. Acho que a gente deixou uma mensagem muito importante desse trabalho coletivo da nossa área, né? Ou seja, procurar tratar com os colegas aquele que ele está conseguindo fazer, compartilhar, dividir, trocar figurinhas mesmo, como a gente chama. A gente aqui, eu falo por todos, o professor Catundo, o professor Mabel, nós estamos disponíveis para ajudar. Não temos a fórmula mágica, não estamos aqui para passar uma receita, não temos isso, mas estamos para discutir e tentar buscar caminhos, que eu acho que é o nosso ponto principal aqui nesse debate. Então, eu queria começar com as nossas considerações finais. Então, professora Mabel, sua mensagem final, seus contatos, por favor. Bem, eu queria novamente agradecer a oportunidade. Eu fico muito feliz em estar participando desse momento, porque eu acredito que muitos professores estão se vendo na minha situação também, né? Nós estamos trilhando o mesmo caminho, com as mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos, mas eu acredito que foram 4 meses de muito aprendizado, né? Foram 4 meses de muita reflexão, né? Eu creio que muitos dos profissionais de educação física da rede municipal de Fortaleza ressignificaram a sua prática nesses 4 meses. Com certeza, eu acredito que nós iremos retomar, mesmo que não presencialmente, mas de forma ainda mais forte, né? Então, eu estou disponível para trocar figurinhas sempre, né? Eu fico muito feliz em poder compartilhar alguma coisa, né, que eu tenha feito. Eu também gostaria muito de receber sugestões, né, de compartilhar algo que deu certo, como você falou. É o que eu venho fazendo com os colegas da escola que eu trabalho, né? Embora sejamos todos de áreas distintas, mas muita coisa a gente pode replicar, muita coisa a gente pode construir juntos. Eu acho que esse é o momento de compartilhar e de crescermos juntos realmente.
e que a Prefeitura de Fortaleza possa trazer isso, né? Possa realmente nos capacitar para essa nova realidade que não é nova, que não é coisa recente, né? Essas ferramentas não são recentes, mas que a gente possa realmente trazê-las efetivamente, né, para dentro da nossa prática, né? Que a gente possa aproveitar essas possibilidades, tá? Para motivar ainda mais os nossos alunos e talvez diminuir essas desigualdades, esses abismos, né, que ainda existem. Tá? Então, eu estou disponível no Instagram, Mabel Dantas, Facebook, WhatsApp, eu estou inserida nos grupos dos professores de educação física, né? Também temos o grupo, o GPF também, né? Que sobre a coordenação do professor Heraldo, também está sempre disponível. Nós trocamos muitas ideias, muita coisa do que eu construí hoje como profissional, eu devo muito às reflexões, aos debates que a gente tem dentro do nosso grupo de pesquisa. Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Muitíssimo obrigada, Paulo. Professor Catunda, eu tive uma aula hoje, né? Então, agradeço muito. E é isso, tá? Eu conto com que a gente possa ainda explorar muito essas ferramentas e que a gente possa ter acesso a capacitações, a formações para essas mídias. A gente é que agradece, professora Mabel, as suas falas aqui abrilhantaram muito nosso debate e acrescentaram muito porque trouxeram exatamente o olhar de quem está lá na ponta, de quem realmente está vivendo a situação de perto e mostrando que há possibilidade de fazer diferente. Professor Catunda, suas considerações finais. O microfone, professor. É porque aqui eu tenho um zoológico, né? Tem vaquinha, tem galo cantando, tem tudo aqui. Uma festa. Então, eu quero agradecer ao Jackson pelo convite, uma oportunidade de fazer esse trabalho, de discutir, de aproximar dos professores, do que diz respeito, pelo menos, a uma conversa, mesmo distante, os professores da rede. Parabenizar, elogiar, né, o Paulo e o Henrique. Eu tive poucos mediadores tão capazes, assim, de tão leve, com tanto conhecimento. Isso é muito bom. Saber dialogar com alguém que é da nossa área, e conhece, consegue fazer as pontes devidas, isso é um belo presente para quem vai expor qualquer tipo de trabalho. Parabéns, Paulo. Estou assim, bem impressionado com o trabalho que você faz. Tá? Fico bem feliz. Mabel, bom novamente reencontrá-la e saber novamente também, sendo repetitivo, estou bem feliz com a sua trajetória. É bom saber que eu digo que eu sou um possibilista, né? Mais um possibilista. Nem otimista, nem alguém negativo, eu não nego as coisas, mas eu sou um possibilista. Eu gosto disso, de apresentar algumas ideias. As pessoas vão ser contrárias ou vão aderir, mas isso é da vida. Mas jamais desistirei. E meu apreço todo especial, meu carinho aos professores que estão dignificando, não nesse momento de pandemia, mas que dignificam a profissão que escolheram. Ser professor é fazer uma escolha de uma profissão. Ser apropriada essa profissão, respeitá-la, fazer um bom uso dela para a emancipação das pessoas. Nós que trabalhamos com os mais jovens, temos esse dever também, então meu apreço, meu abraço, minha gratidão aos professores. Eu sou líder do Núcleo de Investigação e Atividade Física na Escola, da UES, que é a UNIAF, é um grupo que tem contribuído bastante com as minhas pesquisas e contribuiu com o desenvolvimento do modelo ativo e reflexivo de ensino, que é uma área que eu estou aplicando agora, e ele é próprio das metodologias ativas. Meu Instagram é Ricardo Catunda UES, Ricardo Catunda no Facebook, então não é muita dificuldade para que a gente possa continuar dialogando. Meu abraço a todos, no sentido de que tenham um bom fim de semana, e eu acredito, creio e confio que nós tivemos uma boa jornada e que, de alguma maneira, os professores podem aí fazer as suas reflexões e tirar o proveito daquilo realmente que possa ter interessado a cada um deles. Muito obrigado pelo elogio, professor. Vindo do senhor, uma honra. Pessoal,
agradecer a todos, informar, né, assim, eu vim para a célula aí da SME e estou à frente da formação de educação física, e a gente tem lutado para que esse trabalho seja cada vez mais intenso, né, a gente deverá ter outras oportunidades dessas, tenho certeza, e dizer aos professores que vocês estão indo para um bom descanso, merecido, para as férias, nós continuaremos trabalhando para trazer em setembro a continuidade da nossa formação, num modelo que possa atender a essas necessidades. E não esqueçam que é um processo coletivo, né? A gente está à frente, mas a gente conta com a participação de vocês, conta com as sugestões, né, que vocês possam participar. Então, queria agradecer imensamente a todos que puderam efetivar esse encontro, né, os convidados, o pessoal da célula, né, a vocês que estão aí do outro lado da tela, os professores, que sempre me receberam muito bem nesse processo, né, então fico aí mais mesmo o meu agradecimento, né, por a gente saber que a gente conseguiu trazer um pouquinho de informação e de debate para a nossa educação física. Até breve, até o próximo, gente. Bom final de semana a todos.